Senhor Jesus, façamos hoje a leitura dos capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Capítulo 25. Bibaldi critica a presunção humana. Então Bibaldi, o suíta, respondeu: com Deus estão o domínio e o temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Por acaso os seus exércitos podem ser contados? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro nascido da mulher? Até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto mais o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Capítulo 26. Jó repreende Bibaldi e exalta o poder de Deus. Então Jó respondeu: como tens ajudado o que não tem força e sustentado o braço que não tem vigor? Como tens aconselhado o que não tem sabedoria? Como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude? Para quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os que ali habitam. O Sheol está nu perante Deus, e o Abadom não está encoberto. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e estende a sua nuvem sobre ele. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. As colunas do céu tremem, assustam-se com a sua ameaça. Com seu poder faz sossegar o mar, com seu entendimento abateu o monstro Raabe. Com seu sopro clareou o céu, sua mão feriu a serpente veloz. Essas coisas são os seus atos mais simples. Como é leve o sussurro que ouvimos dele, mas quem poderá entender o trovão do seu poder? Capítulo 27 do livro de Jó. Jó sustenta a sua integridade e sinceridade. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu estiver atento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim eu vos dar razão, até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Eu me apegarei à minha justiça e não a alargarei. O meu coração não reprova nenhum dia da minha vida. Seja o meu inimigo como ímpio, e como perverso o meu opositor. Pois qual será a esperança do ímpio quando Deus o cortar, quando Deus lhe tirar a alma? Por acaso Deus ouvirá o meu clamor quando chegar a tribulação? Ele se deitará no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei acerca do poder de Deus. Não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Todos vós já viste isso, porque vos entregais completamente às palavras inúteis. Esta é a porção que Deus dá ao ímpio, a herança que os opressores recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será isso para a espada, e a sua prole não se fartará de alimento. Os seus descendentes que sobreviverem morrerão pela peste, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e acumule roupas como barro, o justo vestirá as que ele acumular, e o inocente repartirá a prata. A casa que ele constrói é como a teia da aranha, como a cabana que o guarda faz.
Rico se deita, mas logo não será mais. Abre os olhos e sua riqueza já se foi. Pavores o alcançam como um dilúvio. A tempestade o arrebata de noite. O vento oriental o leva e ele se vai. Sim, varre-o com ímpeto do seu lugar, pois atira contra ele sem poupá-lo, e ele, de forma precipitada, foge do seu poder. Bate palmas contra ele e do seu lugar assobia contra ele. Capítulo 28 do livro de Jó. Os limites da sabedoria humana. Na verdade, existem minas de prata em lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limites às trevas e exploram até os confins as pedras na escuridão e na mais densas trevas. Abrem um poço longe do lugar onde moram, em lugares esquecidos pelos viajantes. Longe dos homens, penduram-se e balançam de um lado para o outro. Quanto à terra, ela procede o alimento, mas por baixo é revolvida como um fogo. As suas pedras são o lugar de safiras e tem ouro em pó. A ave de rapina não conhece essa vereda e os olhos do falcão não a enxergaram. As feras altivas nunca a pisaram, nem o leão feroz passou por ela. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as raízes. Faz sulcos nas pedras, seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios de água para que não gotejem. Tira para a claridade o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata. Nem pode ser avaliada em ouro fino, de Ofir, nem em pedras preciosas de berílio ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde então vem a sabedoria? De onde vem o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abadom é a morte, e a morte dizem. Ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o seu caminho, só ele sabe onde ela fica. Pois precrusta até as extremidades da terra. Sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e manifestou, estabeleceu-a e a esquadrinhou-a. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 29 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. O lamento nostálgico de Jó. Prosseguindo no seu discurso, Jó disse, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e com sua luz eu caminhava no meio da escuridão. Glória a Deus, aleluia. Quando eu tinha forças, quando o favor amigo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos à minha volta. Quando os meus passos eram banhados em leite e a rocha me derramava ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava minha cadeira. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e tapavam a boca. A voz dos nobres ficava muda e a sua língua grudava-se ao paladar. Todo o que me ouvia considerava-me feliz e todo o que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como um manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dos dentes. Então dizia eu, morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho permanece a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra renova-se em mim, e o meu arco se fortalece na minha mão. Ouvia-me e me esperavam, em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois que eu falava, nada respondiam, e a minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como para as últimas chuvas. Eu lhes sorria quando lhes faltava confiança. Eles não desprezavam a luz do meu rosto. Eu escolhia o caminho para eles. Assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Façamos agora a leitura do capítulo 30 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Jó descreve seu terrível estado. Mas agora os mais novos do que eu, zombam de mim, aqueles cujos pais eu teria posto com os cães do meu rebanho. Pois, para que me serviria a força das suas mãos, se o vigor já lhes desapareceu? De míngua e fome emagrecem. Andam roendo pelo deserto, lugar de ruína e desolação. Apanham malvas junto ao matagal e alimentam-se das raízes dos arbustos. São expulsos do meio dos homens, que gritam atrás deles, como se estivessem atrás de um ladrão. São obrigados a habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e dos penhascos. Rugem entre os arbustos, ajuntam-se debaixo das urtigas. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram enxotados da terra. Mas agora me tornei a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Eles me odeiam, afastam-se de mim e não hesitam em me cuspir no rosto. Deus desatou a minha corda e me humilhou, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita levanta-se gente vil, empurram os meus pés e fazem contra mim caminhos de destruição. Estragam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Ninguém consegue detê-los. Vêm como por uma grande brecha, precipitam-se por entre as ruínas. Fiquei tomado de pavores, a minha honra é perseguida como pelo vento e a minha felicidade passou como uma nuvem. Agora minha alma se derrama e dentro de mim os dias da aflição tomaram conta de mim. De noite me são transpassados os ossos e o mal que me corrói não descansa. A minha veste está desfigurada pela violência do mal. Aperta-me como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama e eu fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Coloco-me em pé e não atentas para mim. Tu te tornaste cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues.
me levantas sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e me dissolves na tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e ao lugar destinado a todos os viventes. Por acaso quem está caído não estende a mão, não grita por socorro na sua calamidade? Não chorava eu por causa daquele que está aflito? Não se angustiava minha alma pelo necessitado? Mas enquanto eu aguardava o bem, veio o mal, esperando a luz, veio a escuridão. O meu interior se angustia e não descansa, os dias de aflição caem sobre mim. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na comunidade, grito por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos estão queimados pelo calor. Por isso a minha harpa tornou-se em pranto e a minha flauta em voz dos que choram. Aleluia, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 31 do livro de Jó. Diz assim: Jó declara sua integridade. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma, pois que porção eu teria de Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não está a destruição destinada ao perverso e o desastre aos que praticam o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se tenho agido com falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pesa em balanças fiéis e constate a minha integridade. Se tenho desviado os meus passos do caminho e se meu coração tem seguido os meus olhos e se as minhas mãos estão manchadas, então que eu semeie e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração for seduzido por outra mulher, se fiquei à espreita na porta do meu próximo, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha mulher venha moer para outro, e outros se deitem com ela. Por isso seria um crime infame, sim, seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porque seria fogo que consome até o Abadom e destruiria toda a minha produção. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua causa para comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? Que ele responderia quando me viesse indagar? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu alimento, e dele o órfão não participou, apesar de que, desde a minha mocidade, o órfão cresceu comigo, como se eu fosse seu pai, e tenho guiado a viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém morrer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir, se no íntimo ele não me abençoou, se não se aqueceu com as lãs dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque no tribunal eu tinha apoio, então que o meu braço caia do ombro e se rompa da articulação. Pois a calamidade vinda de Deus seria terrível para mim, e eu não poderia suportar a sua majestade. Eu coloquei esperança no ouro, ou disse ao ouro refinado: Tu és a minha confiança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes, pois assim eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a ruína daquele que me odeia, e se exultei quando a desgraça veio sobre ele, eu que não pequei com a boca, pedindo com imprecação a sua morte, se aqueles que moram comigo não disseram: quem não se satisfaz com a carne oferecida por ele,
O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Se, a exemplo de Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha maldade no íntimo, porque tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém me ouvisse. Esta é a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Ah, se meu adversário escrevesse a minha acusação. Por certo, eu a carregaria nos ombros. Eu a ataria sobre mim como coroa. Eu lhe prestaria conta dos meus atos. Como príncipe, me apresentaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos chorarem juntos, se comi os teus frutos sem pagar, ou me causei a morte, ou se causei a morte de seus donos, receba os espinhos em vez de trigo, e joio em vez de cevada. Terminaram as palavras de Jó. Bem, então, concluímos a leitura dos capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do livro de Jó da Bíblia Sagrada. Clamamos ao Senhor Deus, que pela tua misericórdia venha pôr um fim a essa guerra maldita, satânica entre a Ucrânia e a Rússia. Clamamos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor levante um líder pacífico que possa trazer fim a essa guerra. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém.